Fala galera, tudo bem com vocês? Ó, estamos aqui, eu e Malu, para resolver com vocês essas questõezinhas aí sobre ditadura, beleza? A gente pegou as questões que abordam aí os vários tópicos, né? Do começo, desde Jango até a redemocratização. Então a gente vai ver algumas questões, como se dá, né, esse período nas questões, né, na prova do Enem, tá bom? Então vamos embora. Malu, quer falar alguma coisa? Ou Bom vamos direto? dia, Bom, boa tarde, boa noite, meu povo. Vamos embora fazer essas resoluções, né? Um tema muito recorrente no vestibular. Vamos embora. com certeza, vamos embora. Olha, ó, primeira questão. Tem um textinho que diz assim, ó, abre aspas, na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, veja, ele está definindo para você o que é uma república, né? Então, o chefe de governo da república, ele tem, atribui uma ampla autoridade ao chefe do governo, né? O senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Lembra que em 61 teve todo aquele problema para Jango, que é o João Goulart assumir o poder, né? Ele só assumiu porque aceitou ali uma espécie de parlamentarismo, onde havia um primeiro-ministro, né? Então, houve todo esse cuidado e todo esse temor já dos militares que Jango assumisse um período de Guerra Fria, onde você tinha a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, o capitalismo socialista, então tudo isso inflamava aí os ânimos e para os militares era extremamente crucial que nenhum político ligado às questões socialistas, seja ligado de verdade, seja pelo menos na imaginação, ou que em potencial ele teria um potencial de se ligar com os socialistas, seria importante que esse cara não assumisse um poder, tá? Então, por isso, houve muita confusão para Jango assumir o poder. Em 61, ele assume como um regime parlamentarista no Brasil. Né? Só em 63 volta-se o presidencialismo e um ano depois tem-se o golpe civil-militar, tá bom? Então, é isso que o texto está dizendo. Repara, no texto você já vê os militares mostrando a sua vontade de não deixar Jango assumir, a vontade de intervir nesse processo democrático. Então perceba que é quase já uma justificativa, né? Os militares já estão lançando uma situação, olha, se Jango assumir, então vamos ter aí um problema, vamos ter anarquia, vai virar uma guerra civil, né? Os socialistas intervirem na política. Então vamos ver o que é que ele quer que a gente entenda aí desse texto, tá? Esse está fazendo referência expressa ao manifesto. O que é que ele quer dizer? Letra A. Estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. Não, né? Eles não estavam excluídos do poder. Pelo contrário, né? Se a gente pegar a história do Brasil aí, durante o século XX, durante a República, uma grande parte, uma boa parte da democracia brasileira, ela foi gerida pelos militares. Né? Uma boa parte do nosso governo republicano foi com militares no poder. Tá? Lembra aí, inclusive quando o Vargas sai, vem Dutra, que era militar também, enfim, tem toda essa história aí. Tá? Então não eram excluídos, não, de jeito nenhum, tinham muita influência, inclusive. Letra B. Eram favoráveis à manutenção do regime democrático parlamentarista. Não, né? Ele está, pelo contrário, ele está dizendo que esse regime aí, com Jango também, é um perigo. Pode haver um perigo de bolchevização, vamos dizer assim, né? Do socialismo invadir o Brasil. Ele já está dizendo no manifesto que há esse perigo. Né? Então, não eram a favor da manutenção, não, pelo contrário, não deveria permanecer. Letra C, justificavam uma possibilidade de intervenção armada em um regime democrático. Perfeito. Correta essa letra C, né?
como eu falei para vocês, eles já estão aí justificando, né, dentro de um regime democrático, eles estão justificando a necessidade de intervenção para que não haja aí um golpe ou um perigo de uma ditadura socialista, comunista e não sei o quê. Então, para evitar isso, eles já estão dando a justificativa de que é preciso impedir que essa galera aí assuma o poder, e Jango, né, era ligado, né, com as forças da esquerda. Vamos lá, letra D. Apoiavam, espera que apareceu uma janelinha aqui, pronto. Apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país. Olha, bom, havia alguma influência externa na política interna brasileira? Até havia, né? Sempre há essa coisa, mas assim, não é disso que o texto está falando. O manifesto não está falando de interferência política, de interferência externa política. O manifesto está falando, está mostrando os militares se referindo ao perigo que é Jango assumir o poder. Mais nada, não está se falando aí de interferência externa, ou enfim, nas questões internas do país. Pelo contrário, né? Está se falando das questões internas ali entre os próprios brasileiros, entre os militares e o governo e tal. É isso que está se dizendo. Então, a letra D não pode ser. Letra E, eram contrários ao regime socialista, certo, eram contrários, isso expressamente, né, implantado pelo presidente em exercício. Não, né, o Jango não tinha um governo socialista implantado no Brasil, tal qual China, Cuba, União Soviética. Não existia isso, mas era uma república democrática. Mas, então, não tem que se falar aí de socialismo ou de governo socialista. Beleza? Então, letra E também não pode ser. Fica para a gente a primeira como gabarito, a letra C. Vamos ver a segunda, então, né? Segunda questão, diz assim, ó, leia o trecho abaixo de legitimação que os militares procuravam dar aos atos institucionais. Olha só, um texto, uma fala dos militares, né, para legitimar os seus atos institucionais, certo? Então, ó, a autolimitação que a Revolução se impôs no ato institucional de 9 de abril de 1964, esse é o AI-1, certo? Se você lembrar aí do AI-1, ele é instituído pelo Comando Supremo da Revolução, né? Logo que Jango é destituído, né? Tem as questões lá com Ranieri Mazzilli também, mas percebe que esse AI-1, basicamente, ele já começa a colocar a ditadura em vigor no Brasil, né? Ele já estabelece que pode haver a cassação de mandatos, né? A perda de direitos individuais, as eleições vão ser indiretas, então já começa o processo aí do regime civil-militar a entrar em vigor já com o AI-1, beleza? Esse é o AI-1. Não significa, portanto, que tendo poderes para limitar-se, se tenha negado a si mesma por essa limitação, ou se tenha despojado da carga de poder que lhe é inerente como movimento. Ele está falando aí da própria Revolução. Lembra que os militares viram este movimento e transpassaram, né, passaram a professar o seu próprio ato, né, de destituir Jango como uma revolução. Certo? Foi uma revolução para se tirar, para se impedir o perigo socialista, mas que isso também não poderia só limitar a revolução a isso. A revolução deveria continuar e ela deveria instituir agora o regime de governo. Mas é isso que mais ou menos ele está dizendo nesse texto aí. Por isso se declarou textualmente que os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. Olha só, claramente o que está se dizendo aí é que a democracia, né, como está sendo dito aí, cadê? Eu me perdi agora. Governo deliberadamente, espera que aparece um negócio aí. Veja, os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo. Esse governo que ameaçava ser um socialismo, uma ditadura, enfim, de Jango. Então, se a Constituição, se os processos constitucionais não impediram o país de se bolchevizar, ou seja, de se tornar um país socialista aos moldes da União Soviética, então que isso devesse ser feito através da própria Revolução. Eles estão defendendo o movimento, defendendo a Revolução e dizendo que ela foi feita porque o processo constitucional não conseguiu impedir que o Brasil se tornasse socialista. Mas é uma defesa do próprio
movimento do próprio golpe civil militar. Mas se acrescentou desde logo que, destituído pela Revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do poder no exclusivo interesse do país, ou seja, isso é muito característico dessa defesa, é que a Revolução promovida aos olhos dos militares que promoveram essa revolução foi uma revolução que interessava ao país. Para eles, era uma revolução feita para o país e não para interesses individuais, assim eles pensavam, né, e assim justificavam. Então, esta revolução que serve aos interesses do país, ela mesma deve, a partir de agora, designar todos os próximos atos, qual vai ser o regime político, o regime econômico, enfim. Ou seja, está se defendendo que a própria revolução constitua o governo, que escolha o governo, e assim foi feito a partir do AI-1, do AI-3, dos vários atos institucionais que foram se instituindo e colocando cada vez mais o poder na mão dos militares, beleza? Então vamos embora. Então vamos ver o que é que ele quer nesse texto aí. Tá? Então aí ele está legitimando a revolução, certo? Que ela foi precisa, porque havia o perigo de bolchevização do país e que essa mesma revolução, por ela ter comandado esse processo e não os processos constitucionais, então essa revolução deve sim guiar o país a partir de agora. Então vamos embora. Letra A. Aí ele pergunta, né, sobre os atos institucionais, assinale a alternativa correta. O AI-2 foi publicado com o objetivo de convocar uma nova Constituinte em 67. Não, esse aí foi o AI-4. Lembra lá da aula de Pedro? AI-4, ele sim determina, né, e, na verdade, permite que se outorgue uma Constituição que seria a Constituição de 1967. Não foi o AI-2. O AI-2 ele foi o que estabeleceu no país o bipartidarismo. Lembra, o AI-1 já começa lá no começo da Revolução, né, já institui a cassação, eleição indireta, comando supremo da Revolução, né, caça mandatos. O AI-2 suprime todos os partidos, é o bipartidarismo, a Arena, o partido da situação, o MDB, o partido da oposição. Depois vem aí o AI-3, né, AI-1, AI-2, o AI-3 que determina que o governo indique os governadores, né, indique os outros cargos, os outros representantes do governo são indicados agora pelo próprio governo revolucionário, né, assim como eles chamavam. Você tem aí também, depois do AI-3, o AI-4, que é esse justamente, que permite a convocação de uma... convocação não, né, o estabelecimento, né, de uma Constituição, que seria outorgada em 1967, e você tem o próprio AI-5, aí já com Costa e Silva, que foi, aí de fato, a ditadura se estabeleceu de forma violenta, já que o próprio Costa e Silva era linha dura, Costa e Silva e Médici extremaram ainda mais, né, a opressão, né, do regime ditatorial. Então, o AI-5 ele vem para caçar mandatos, para suspender habeas corpus, para suspender direitos individuais, para fechar o legislativo. Sempre, lembra que é sempre muito comum em regimes ditatoriais, se você pegar Vargas, se você pegar o nazifascismo, se você pegar aqui também, não estou comparando com o nazifascismo, tá? Mas com regimes autoritários. Então, o regime autoritário, normalmente, ele vai concentrar o poder na mão do executivo. Então, o legislativo termina sendo diminuído. Então, é isso que a ditadura também faz, para que não precise estar consultando o Congresso cada vez que for querer implantar ou, enfim, impor qualquer tipo de coisa. Tá? Então, vem a censura, vem um monte de coisa, né? Os exílios, e aí o AI-5 estabelece violentamente essa ditadura, tá bom? Então, a letra A não pode ser, porque não é o AI-2. Vamos embora. Letra B. O AI-5 foi o mais famoso dos atos, significando o acirramento da repressão, como a censura e o fechamento do Congresso. Perfeito. Letra B está correta. Eu acabei de explicar para vocês aí o que foi o AI-5, Costa e Silva, linha dura, é a fase mais repressora da ditadura, tá bom? Letra C. AI-3 extinguiu os partidos políticos. Não. Quem extingue os partidos políticos é o AI-2, certo? O AI-2 é que faz isso.
e submeter o Poder Judiciário ao Poder Executivo. Isso aí começa muito com o AI-5 também, né? O AI-5 que fecha o Legislativo, que dá um poder enorme ao Executivo. O AI-1 também já traz essa ideia de cassação de mandatos, né? De suspensão de direitos individuais, de tirar essas questões aí do Judiciário, tá bom? Então não foi necessariamente o AI-3 que fez isso, nenhum dos dois aí, tá bom? Letra D, então não pode ser a letra C. Letra D, o AI-1 foi publicado com o objetivo de realizar uma eleição para presidente. Não, né, gente? Não havia eleição aí, pelo menos não nos moldes democráticos, né? As eleições eram indiretas. E foi vencida por Arthur da Costa e Silva. Não, o AI-1 foi em 64, logo no início da Revolução. Costa e Silva vem depois, algum tempo depois, 3 anos depois, né, aí como já o segundo presidente militar no Brasil, tá bom? Então, letra D também não pode ser. Sobra para a gente aí a letra B como gabarito dessa questão, beleza? Vai lá, Malu. Vamos embora, pessoal. Chegando já na metade. São questões muito boas, minha gente. Então, a questão 3, né, tá trazendo essa charge, né, aí pra gente. Ame-o ou deixe. Então, perceba que o ame-o, a pessoa está numa situação extremamente subalterna, né, tá ajoelhada, beijando o chão. E o deixe, ela tá levando, literalmente, né, um pé na bunda. O enunciado da questão vai ajudar a gente também a contextualizar a charge, então eu vou passar e aí eu volto para ela, tá? Na charge, Ziraldo ironiza um lema adotado pelo governo de Médici, denunciando que, então é importante, a chave para a gente conseguir resolver essa questão é principalmente a gente relembrar, então, o que foi esse governo, né, de Médici. O governo de Médici, pessoal, é um governo muito marcante, né, dentro do período do regime militar brasileiro. Ele vai chegar ali logo após, né, o Costa e Silva, logo após a emissão do AI-5, né? Então, é um governo que vai justamente manter e fortalecer, né, essa postura autoritária. Então, com o AI-5, a gente vai ter, como o Brian falou, o presidente da República vai poder decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Vereadores. O presidente também vai poder intervir nos estados e nos municípios, sem as limitações que vão estar previstas na própria Constituição. Então, como o Brian falou, é um poder, é um ato institucional que vai fortalecer muito a questão do poder executivo, tá? Também vai poder suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, né, pelo período de 10 anos. Então, o governo de Médici, que chega pouquinho tempo depois do AI-5, mais ou menos um aninho depois, que chega após o Costa e Silva, ele vai manter essa postura que vai ser extremamente autoritária, que é importante lembrar também do governo Médici, principalmente dentro do campo econômico, a questão do milagre econômico. Então, aquela política econômica de facilidade de crédito, mas também de um arroxo salarial, de investimento externo, daquelas construções de grandes obras, né, de grandes estradas, né, aquelas obras faraônicas. Mas lembra também que, apesar de ter esse boom, né, esse milagre econômico na economia brasileira do período, isso não vai durar muito, tá? A gente vai entrar em crise ali na década de 70, dentro do contexto da crise do petróleo, a gente vai contrair posteriormente uma dívida externa muito grande. Mas perceba então que a gente tem como característica no governo de Médici essa postura extremamente autoritária, repressora, violenta, e a gente vai ter dentro do campo econômico, então, a questão do milagre, né, econômico. Então, pessoal, o governo de Médici ele vai fazer o quê? Propaganda. E é daí que tem, então, o contexto, né, dessa sarge, pessoal. A propaganda, então, do ame-o ou deixe-o, né, o Brasil. Então, é aquela ideia, né, de que ou você apoia e basicamente idolatra o Brasil e toda a postura que o governo está tendo, ou você deixa o país. Perceba que é algo extremamente autoritário, não é uma postura que está promovendo um diálogo. Então, ou você concorda e se torna extremamente subalterno, porque perceba a posição que a pessoa está, ela está de joelho, está beijando o chão, numa situação realmente tanto quanto humilhante. Perceba a postura da pessoa que está dizendo para amar, né? E perceba que quando você, se você não tomar essa postura de verdade subalterna, você tem que deixar o país. Então essa é a propaganda, né? É aquele contexto de que ame o Brasil, né? Seja patriota, apoie o governo militar, apoie o governo de Médici ou deixe o país. Então é mais um reforço, né, através da propaganda, né, dessa posição autoritária que o governo tem. Então vamos passar aí então para as alternativas, né? Então a charge ela vai estar ironizando o quê?
A alternativa a charge está denunciando que os exilados foram expulsos porque não tinham amor à pátria. A charge ela não vai estar ironizando de fato a questão de você ser expulso ou não. Ela vai estar ironizando e denunciando a postura do próprio governo brasileiro. E lembrando que as pessoas que vão ser exiladas ou que vão deixar o país, não é uma questão de você amar o país ou não. Você pode amar a sua pátria, você pode amar o Estado brasileiro e mesmo assim criticar a postura que o governo está tendo. Não é uma questão simplesmente de amar ou não, é uma política de censura, tá? De censura política. A alternativa B, o caminho para os movimentos de oposição era a fuga do país. Era isso que os militares queriam, né? De fato, eles não queriam que a oposição ficasse aqui, tanto é que parte da oposição justamente vai, de fato, buscar o exílio. Mas, novamente, não é isso que a charge está denunciando, não é isso que a charge está ironizando. Não é a postura da pessoa, né, do cidadão brasileiro, mas sim a postura que o governo está tomando. Alternativa C, o amor à pátria era um sentimento desprezado pelo regime militar. Não. Na verdade, o regime militar ele vai se fortalecer, né, ele vai se legitimar justamente através desse discurso de amor à pátria, de ser patriota. Então, tudo que eu faço, toda ação que eu tomo, não importa se seja uma ação de tortura, de violência, de censura, é uma ação que eu tomo em amor à minha nação, em amor à minha pátria, em amor ao Brasil. Se você não concorda, então o problema é seu que não está amando o país. Então, na verdade, o regime militar ele não vai desprezar o amor à pátria. Ele vai utilizar o amor à pátria como um discurso, uma justificativa para os atos que ele está tendo. E para dizer que quem está criticando ele, na verdade, não tem amor ao próprio país. Então, novamente, perceba que é um discurso simplista que vai justamente estar ali mascarando uma censura política. Alternativa D, a propaganda governamental ocultava a postura autoritária do regime. Exato. Por isso que a charge, pessoal, ela é tão interessante. Porque a charge ela está de fato demonstrando, né, visualmente para a gente o que é que está por trás desse ame ou deixe. Ou você ama dessa forma que a charge está mostrando, que é um ame, você se tornando subalterno, né, se ajoelhando, não discordando de nada, ou então você de fato tem que deixar o país, tem que buscar o exílio, porque aí você vai ser visto como oposição. Então a alternativa D tá correta, tá? Então ela é o nosso gabarito. A charge ela vai justamente ironizar essa postura autoritária do governo, que vai estar ali, né, nas entrelinhas, né, da frase, né, da propaganda do governo de Médici do Brasil, ame-o ou deixe, ou seja, ou você concorda com tudo que nós estamos fazendo, que estamos fazendo em prol, né, da defesa e da manutenção da ordem, né, da proteção do governo do Estado brasileiro, ou você deixa o país, porque o problema, na verdade, é com você que não ama o Brasil. A alternativa é a passividade do povo brasileiro era prejudicial ao desenvolvimento da nação. Primeiro que o povo brasileiro não foi passivo. A gente sabe que a gente vai ter diversos movimentos de resistência durante o regime militar, sendo eles necessariamente armados ou não, movimentos civis também, tá? Inclusive no campo das artes, como o Tiago sempre frisa para a gente, né? Falou da questão da contracultura. E segundo que, na verdade, para a postura do governo, a passividade, na verdade, era algo que eles desejavam. Eles não queriam um povo que resistisse, né? Eles queriam um povo que, como a charge mostra, né, era um povo que ia estar numa situação subalterna, ajoelhado, aceitando que lhe fosse imposto, ok? Então, a gente vai ter, então, como gabarito, a alternativa D, pessoal. Tá? Então, lembra sempre, governo de Médici, milagre econômico, aquele boom na nossa economia, mas que posteriormente vai entrar em crise, a gente vai ter a questão de um crescimento na dívida externa, e lembrar também, dentro do contexto do governo de Médici, dessa permanência, né, dessa postura extremamente autoritária, né, da linha dura, da repressão, da censura, ok? Então, vamos então para a próxima questão, a 4 agora. Essa, pessoal, é uma questão muito interessante, né? Ela está trazendo aí duas figuras para a gente, tá? Toda vez que, eu sempre friso isso, toda vez que a questão trouxer uma charge, uma foto, sempre olhem o ano, o título, porque tudo isso ajuda a gente a criar aquele panorama, né? Aquela cadeia mental na nossa mente para a gente conseguir formular o contexto, né? Conseguir interpretar melhor.
Então, perceba, né, que a figura 2 ela vai revelar... Cadê? Deixa eu ver se eu estou enxergando direito. Figura 2 não, perdão. A figura 1, né, ela está trazendo o recorte, né, da Maria Bonita, que vai ser justamente aquela ideia da mulher nordestina, da mulher forte, da mulher guerreira, lutadora. Veja que até a postura dela, ela está em pé, mas numa postura que ela não está, né, como aquela charge mostra, se opondo, se esquivando, não, ela está ali numa postura, né, forte. Ela, inclusive, está ali se apoiando, né, um braço em uma arma, tá? E então, dentro desse contexto, né, do cangaço, da mulher nordestina, da mulher forte, da mulher que resiste. E ao lado, pessoal, a gente vai ter, na figura 2, traje de coleção de Zuzu Angel. É muito importante para a gente poder entender essa questão, entender quem foi, né, a Zuzu. A Zuzu, pessoal, ela era uma estilista brasileira, extremamente famosa, muito famosa, era muito conhecida, e o filho dela, que era o Stuart, ele era um militante, tá? Ou seja, ele fazia parte desse processo de resistência contra o regime militar, e aí ele desapareceu, né, acabou sendo morto, e aí, né, durante o período da ditadura, e aí a Zuzu, que é a mãe dele, ela vai se tornar um verdadeiro ícone, né, por essa luta pela mãe que quer ter o corpo do filho, que quer saber o que aconteceu com ele, uma luta por justiça. Então, ela acaba sendo uma figura dentro do regime militar, né, dessa resistência e que mostra, né, o sofrimento das famílias dessas pessoas que desapareceram. Então, perceba que ela também mostra essa resistência, esse novo ativismo político dela também dentro da moda, também dentro do trabalho dela. Então, não é à toa, né, que a gente consegue perceber, traçar essas similaridades entre a foto da Maria Bonita, né, da década de 30, né? Veja essa mulher forte nordestina que está se impondo, que está segurando a arma, também perceptível na figura do traje que a Zuzu produziu, tá? Então perceba que ela está justamente mostrando, né, buscando essa influência da mulher que resiste para a questão dela, para a vivência dela, justamente dentro desse contexto de ditadura militar, de violência. Inclusive, recentemente, a justiça brasileira, ela foi morta, né? Ela morreu num acidente de carro, e sempre foi muito polêmico, mas recentemente, acho que foi esse ano, a justiça brasileira reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro na morte dela. Então, as filhas dela, que ainda estão vivas, vão receber uma indenização. Então, é muito interessante. Então, percebam que para a gente conseguir resolver essa questão, é importante interpretar duas coisas. Primeiro, é a questão do traje da Maria Bonita, da postura dela, dessa mulher nordestina, da mulher que resiste, da mulher que está com a arma ali do lado. Perceber, então, essa similaridade com o traje produzido pela Zuzu Angel, tá? E lembrar quem foi essa mulher. Justamente esse ativismo, essa resistência dela dentro do regime militar após a perda do filho, tá bom? Então, com isso, a gente consegue resolver a questão com tranquilidade, pessoal. Então, vamos lá. Elaborada em 1969, a releitura contida na figura 2, ou seja, no traje que Zuzu fez, revela aspectos de uma trajetória e obra dedicada a: alternativa A, valorização de uma representação tradicional da mulher. Gente, isso não é uma visão tradicional de uma mulher. Lembra do que eu falei? A Maria Bonita, ela tá lá com o bracinho apoiado numa arma. Então, aquilo não é o que a gente vê, né? Não é o que a gente pensa quando a gente resolve abordar o que seria uma figura de uma mulher tradicional brasileira. Então, não é isso que ela está tentando buscar trazer, né, quando ela produz o traje. Não é essa valorização de representação tradicional da mulher. Alternativa B, descaracterização de referências do folclore nordestino. Ela não está promovendo uma descaracterização, ela está pegando aquela figura da Maria Bonita, da mulher nordestina, como influência, como uma referência para demonstrar resistência e luta, tá? Alternativa C, fusão de elementos brasileiros à moda da Europa. Gente, da Europa, ela está produzindo um traje na década de 60, finalzinho de 60, em 69, inspirado numa roupa de uma mulher nordestina. Não é fusão de elementos brasileiros à moda da Europa, tá? Alternativa D, a massificação do consumo de uma arte local. Gente, a Zuzu, quando ela fez aquele traje, o objetivo dela não é ter essa massificação do consumo, ter esse consumo enorme, né?
Então, ela vai criar, ela não vai criar aquele traje, né, da figura 2 para simplesmente popularizar e massificar aquilo ali, não. Muito pelo contrário, ela vai produzir aquilo inspirado na Maria Bonita, mas como uma forma de protesto, como uma forma de fazer referência, não de massificar aquilo ali, simplesmente tornar popular por tornar popular, ok? Então, a alternativa é a única que sobrou, então vai ser, portanto, o nosso gabarito. E ela vai dizer que criação de uma estética de resistência. Exatamente. A Zuzu, como eu falei, é importante a gente lembrar que após a morte do filho dela, ela vai de fato se engajar politicamente para buscar essa verdade, para buscar a justiça, para saber o que foi que aconteceu com o filho dela, tá? E logo, né, dentro desse contexto, ela vai entrar em choque com o regime militar. Então, ela vai dentro também do campo do trabalho dela, lembrando que ela era estilista, buscar essa referência da Maria Bonita, da mulher nordestina, da mulher forte, da mulher que resiste, da mulher que luta, e trazer para a realidade dela. Então, aquilo ali, a produção do traje dela em 69, é justamente a criação de estética de resistência. Ela está, através da moda, né, através da criação daquele estilo dela, mostrando que ela, assim como a Maria Bonita, né, buscando essa influência, essa referência, ela também está resistindo. Então, a gente tem aí, portanto, como gabarito, a alternativa é. Vamos embora, vamos fechar agora. A última questão para a gente, galera. Repare que a gente está sendo bem detalhista nas questões, demorando, porque esse é um assunto muito cobrado. São questões que você veja, são questões que exigem de vocês um grau bom de interpretação de texto, de interpretação de imagem, mistura muita coisa. Então, a gente está demorando mais um pouquinho, que é para realmente sugar e vocês perceberem como se pensa, né? Como se pensa, como se raciocina, como se analisa esses tipos de questões que são tão ricas, né? Que trazem tantos aspectos. Então vamos embora. Quinta questão, tem logo uma charge aí de cara. Diretas já, obviamente está se referindo ao movimento das diretas já, né? No ano aí de 85, mais ou menos, 81, 80, na década de comecinho da década de 80, né? Com a emenda de Oliveira. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Não, né? Eu estou analisando a charge ainda, vê só. Então, a charge tem ali um monte de gente levantando o cartazinho. Quero votar, galera que foi exilada, né? Direta já, o voto é nosso, não sei o quê. E aí o cara diz aí, querendo votar não, querendo votar, pô, meu Deus, tô ficando ceguinho. Voltem para suas casas, o povo é ilegal, o carinha tá falando ali. O soldado, né? É o soldado, né? É o soldado. Tá ali o cacetete ali à mostra. Então, vê, galera. Obviamente, o soldado tá dizendo à galera, meu irmão, vocês não têm voz. Não adianta gritar, vocês não têm voz. Mesmo nesse período já de abertura, lembra que a abertura ela foi restrita, lembra que a lei de anistia foi restrita também, nem todos puderam votar, nem todos puderam tirar o passaporte, tá? Ainda assim, o governo, apesar do povo estar clamando por abertura, o governo militar ainda não abre totalmente, ainda não permite que o povo exerça seus direitos. E por isso aí a crítica, né? O soldado dizendo ao povo que eles são ilegais. Márcia, vai lá, Malu. Lembra aí, né, como o Pedro falou também na aula, o processo de redemocratização vai ser lento, gradual e seguro, né? Então, a ditadura militar no Brasil, essa questão do autoritarismo, ela não vai acabar, né, de um dia para o outro, né? Ela vai ser bem lentamente, né? Assim como o nosso processo de abolição da escravidão não veio de um dia para o outro, foi gradual, o nosso fim da ditadura militar também foi. Então, vai ser esse processo, como o Pedro gosta de falar, lento, gradual, né, e seguro. Então, apesar da gente já estar dentro desse contexto, né, de redemocratização, já mais para o finzinho, né, da questão do regime militar, a gente vai ter, então, esse movimento, né, que vai ser o Direta Já. Lembra que quando a ditadura chega, a gente não vai mais ter o voto direto, né, inclusive para a eleição do presidente da República. Lembrem que hoje em dia a gente vota lá em qual candidato a gente quer, né? A gente diz diretamente, eu quero esse aqui, eu quero fulaninho, eu quero cicraninho. Durante o período militar não vai ser assim. Então, o que a direita já está pedindo é justamente isso, é esse retorno do voto direto, né? Lembra que a gente também vai ter a emenda, né, do Dante de Oliveira, né, que era um deputado, que vai justamente propor, né, esse retorno do voto direto, ela vai acabar não passando,
justamente porque esse processo de redemocratização, apesar de ter esse grande apelo popular, né, dos movimentos da direta já, ele vai ser lento, gradual e seguro. Então, vamos ver, né, o que é que o enunciado está dizendo para a gente. A charge remete ao contexto do movimento que ficou conhecido como direta já, ocorrido entre os anos 1883 e 1884. Então, perceba que já é, né, década de 80, já é mais para o finalzinho do regime. O elemento histórico evidenciado na imagem é A insistência, a letra A, né? A insistência dos grupos políticos de esquerda em realizar atos políticos ilegais e com poucas chances de serem vitoriosos. Ilegais não, hein, galera? A galera já estava na rua, né? Já estava pedindo, não era ilegal. Veja que ele está tentando fazer uma confusão. Como está escrito ilegal na charge, ele quer te induzir a dizer que a charge está dizendo que o povo é ilegal. De fato, não, ele está ironizando, né? Apesar do povo estar e já ter a liberdade de estar na rua, ele ainda é ilegal, ele ainda, no sentido irônico da coisa, ele ainda não pode decidir, ele ainda está preso aos limites da liberdade, tá? A liberdade bem limitada da ditadura. Então, letra A não pode ser porque não são ilegais, tá? A galera já estava na rua e já havia esses movimentos. Vai lá, Malu. Ou quer que eu vá? B. Agora já foi. B. A mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime militar, cada vez mais desacreditado. Exatamente, pessoal. Lembra aí, né, como a gente está falando, já é um contextozinho, né, já próximo do fim do regime militar, em que a gente vai ter esse processo de reabertura, né, de redemocratização. O regime militar já vai ter passado aí por diversas críticas em diversos âmbitos, né, tanto econômico, postura política, tá? Então, por isso que ele está dizendo que o regime militar está cada vez mais desacreditado. Então, o povo, né, ele vai, de fato, às ruas, vai buscar, de fato, reivindicar esse retorno do voto direto e, de fato, né, ter uma voz política mais ativa. Então, vamos ali para a próxima alternativa, então. Massa. Então, vê também, galera, lembra que o milagre econômico já tinha ruído, né? A crise do petróleo, a ditadura começou a ser contestada. Quando mexe no bolso, meu irmão, a galera, né, começa, opa, meu irmão, isso aí não é muito legal não, certo? E Falou fora tudo, isso, Thiago. de Falou fora tudo. aí, né, a economia, aí vem Karl Marx dizendo, olha, a economia é importante, se liga. Então, vê, fora isso, lembra que muitas facções ali dos militares começaram a realizar atos terroristas também, né? O Rio Centro e tal. Então, assim, velho, a ditadura, meu irmão, os caras entraram em bancarrota aí na política, estão fazendo terrorismo. Quando criticavam o que a esquerda fazia, então terminou o regime realmente, como o Malu falou aí, totalmente desacreditado, como a letra B está dizendo aí. Então, por isso que a letra B faz todo sentido. Letra C, o diálogo dos movimentos sociais e dos partidos políticos, então existentes, com setores do governo interessados em negociar a abertura. Não, né? Aí ainda não há esse diálogo. Olha a charge, um soldado com um megafone, com um cacetete à mostra, dizendo ao povo que o povo é ilegal. Não, vocês não têm voz. Ainda não é um momento de diálogo e de abertura. Isso lá no final mesmo, né? Já com a transição aí, com a eleição de Tancredo Neves e tal, aí beleza. Mas até aí ainda não é esse momento. Entendeu? Então, letra C também, não pode ser. Letra D, a insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição ao regime militar criado no início dos anos 80. Não, né, galera? Não é insatisfação popular contra. Na verdade, o povo estava a favor aí da oposição, né? O povo estava querendo abertura. Então, não dá para dizer que o povo estava contra os partidos de oposição, né? Pelo contrário, estava todo mundo junto aí querendo eleições diretas. Então, não pode ser a letra D. E a letra E, a capacidade do regime militar de impedir que as manifestações políticas acontecessem. Ora, meus queridos, vocês estão vendo uma manifestação política na charge, né? E havia, de fato, várias manifestações, e a direta já foi uma manifestação, então não havia essa capacidade mais de estar impedindo isso, o regime estava desacreditado, não tinha muito o que fazer, estava se realmente caminhando
para uma reabertura política. Então, a letra E também não pode ser. Sobra para a gente aí, como gabarito da quinta questão, a letra B, meus queridos. Então, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês aproveitem bem aí essas dicas, essas formas de resolver, essas formas de enxergar as questões, se ligar nas casquinhas de banana, porque como é um período muito rico, né, de várias interpretações também, então é bom ficar sempre bem atento a todas essas questões, beleza? Então, valeu, tchau, tchau, Malu. É isso aí, pessoal. A gente está na reta final, mas passando com tranquilidade, com leveza. Vão acompanhando essas resoluções, que é muito importante para vocês verem como é que os assuntos de fato caem, né, e são vistos pelas questões de vestibular. E é isso, tranquilidade, paz na cabeça, cuidem da saúde mental e estudem também. O segredo é o equilíbrio, pessoal. E é isso. Beijo Valeu, para valeu. vocês. Respirem. Abraço.